Igrejas vivas versus igreja morta. Descubra qual é a sua. Por que temos sido vencidos pela nova era? O avivamento das trevas estatisticamente tem vencido os filhos de Deus. Hoje, a maior religião do mundo é o islamismo, e depois o hinduísmo, e depois o catolicismo apostólico romano, e depois vem o protestantismo. E se formos peneirar, sabemos que isso cai drasticamente. A maior parte dos países são ateus ou simpatizantes de outros deuses. Isso significa que temos falhado em nossa missão. Que tipo de mais que vencedores que vivem um reino só para si e não são capazes de orar nem pelo seu vizinho? Porque o poder tem sido evacuado das denominações, a Igreja de Deus nunca perderá o poder. Mas esta é a verdadeira igreja, é a igreja que tem o Espírito Santo e não a igreja de Laodiceia. Pois biblicamente, igreja somos nós, conforme diz ali o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 5, e não a denominação que por vezes reúne a membresia, mas ali muitos ou poucos, dependendo da situação espiritual, que não tem nada de Deus. Razões porque temos sido vencidos por esta geração. Por que temos tantos pregadores, cantores e líderes e tão poucas pessoas atendem o apelo? Porque a maioria dos citados nessa pergunta que eu acabei de relatar aos irmãos se preocupam primeiro em serem conhecidos e depois somente em fazer a vontade de Deus. Porque muitos querem enriquecer à custa das ovelhas, estão atrás de pratas e não de almas, estão atrás do cruzeiro e não da cruz. E querem enriquecer a custa das ovelhas, porque a mensagem da maioria não vem quente do céu, como era no início das igrejas, na simplicidade dos primeiros irmãos pregadores, mas sucumbe à inércia do sistema. É a mensagem que chamamos de mensagem enlatada de teologia, mas sem o poder de Deus. Porque o homem de Deus tem que falar a verdade, e muitos têm medo. Sendo assim, a palavra diz que não há libertação do mal, de forma clara e evidente. Porque a falta de oração, o estresse, a síndrome de Jerusalém são predominantes com o comodismo nesta era que vivemos. Porque temos igrejas cheias de crentes e o campo missionário está vazio? É mais uma pergunta para descobrirmos se a nossa igreja é viva ou é morta, ou se nós, como igreja, estamos ao caminho de sermos vivos diante de Deus ou mortos para com Deus. Número 1, porque não é a entrada que envia o Evangelho, não é a entrada do cristianismo que nos faz envolvidos no Evangelho. Então, irmãos, não basta ter nome que vivemos se estivermos mortos diante do Senhor. Temos que ser ensinados que Evangelho não é ficar em Jerusalém, mas é ir em frente. Porque a liderança atual, mundial, não leva os crentes ao despertamento necessário para o ID. Porque, infelizmente, as normas monetárias e cobiças por grandes templos inibem qualquer ação mais intensa dos irmãos congregados. Porque a maior parte tem amor às riquezas ou se entrega ao sistema denominacional, e isso está falando mais alto do que o amor aos perdidos. Porque no início da redescoberta do Evangelho, por Lutero, era um evangelho sem mistura, e hoje há uma diabetes espiritual com mensagens açucaradas de bênçãos, onde a maioria já não busca servir o Criador, o dono da bênção, mas estão atrás da bênção do dono. E também porque os que querem ir ao campo não são avaliados pela chamada ou unção, mas sim pela sua posição e até pelo seu nível intelectual, cultural, social e coisas assim.
E isso é distribuído, são distribuídos os cargos eclesiásticos, muitas das vezes em função disso. Vivemos também, irmãos, nos dias de hoje, uma crise de identidade como cristãos, uma crise de identidade para com o evangelho a qual professamos. E hoje o termo evangélico já não é mais sinônimo de estar no evangelho. Pelo contrário, hoje, para estarmos no evangelho, já não podemos aceitar nem mais sermos chamados de evangélicos. Hoje existe um contraste, já existe uma separação, porque de tão parecidos com o mundo já não acha mais os evangélicos de hoje parecidos com Cristo. Hoje vemos um problema muito grave, que muitos que pregavam no passado uma mensagem transformadora, hoje já não pregam mais aquela mesma mensagem. Devemos pregar hoje o que pregávamos ontem, pois a mensagem é a mesma, mas muitos estão se corrompendo. E hoje não se prega mais o que é certo, se prega o que vai dar certo. Não é aquilo que víamos no passado e hoje a porta estreita é tida como algo arcaico, ultrapassado, cafona, corola, e quem entra pela porta estreita e vive uma vida realmente longe do mundo, muitas das vezes é visto como um crente ultrapassado. E hoje vemos novos mestres, mas os conceitos bíblicos não mudam. Os conceitos bíblicos são os mesmos. Então devemos observar aqueles que estão sobre muitos púlpitos, que estão ensinando um evangelho açucarado de prosperidade, levando ao povo a adorar a bênção do dono, mas não servir o dono da bênção. Nós vemos também política dentro das igrejas, política e igreja andando lado a lado. E a Bíblia condena a doutrina do nicolaísmo, do jezabelismo, do balaamismo, e hoje cada vez mais isso está se fazendo presente nas denominações evangélicas. A igreja deve ser separada com Cristo. A simplicidade afasta o materialismo, afasta a soberba, mas ela tem se perdido do nosso meio. Hoje temos visto exploração e não mais amor pelas almas. Estrelas gospel, astros no mundo. É um contraste que vemos com a Bíblia. A Bíblia manda nós sermos astros no mundo e não estrelas gospel, evangélicas, nada disso. Estamos buscando o reino de Deus ou o nosso reinado próprio? Vinde a mim, mas ao teu reino nada. Já não estamos mais vivendo o Pai Nosso como ensinou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos que refletir, meus irmãos, porque já é a última hora, como diz a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos falar agora sobre igrejas ao gosto do freguês, para encerrar essa meditação, essa reflexão sobre igreja morta ou igreja viva. As igrejas hoje são produzidas ao gosto do freguês. Infelizmente, o tom produzido pelos pregadores evangélicos em muitos cultos prestam um desserviço ao evangelho. Muitos escritores hoje são induzidos para ter sucesso, pregadores, pastores se rendem ao mercantilismo gospel. Os pastores comprometem suas igrejas e denominações em busca de um lugar no hall da fama evangélico. Pregadores dantes bíblicos agora alardeiam manuais de autoajuda, mensagens de triunfalismo para se tornarem populares. Adoradores que se tornaram artistas com cachês milionários, assessores, vendilhões do templo dos dias atuais. O evangelho que nos convida a fugir da cruz é o evangelho pregado em nossos dias. Desculpem, meus irmãos, a minha indignação, mas este evangelho vendido hoje é um evangelho diferente que Paulo alertou aos Gálatas. Esse evangelho que foge da cruz é o evangelho que oferece mais ofertas do que demandas. Você pode ler lá em Gálatas capítulo 1, do 6 ao 10. Prega mais o materialismo do que a espiritualidade. O evangelho da graça barata, da realização pessoal, de tudo o que a Bíblia ensina, se aproveita muito pouco nesse evangelho mercantilista. Sermões baseados com frases de efeitos, com meras promessas vazias, sem nenhum critério bíblico, pautado em emoções.
enredado por um pregador com um currículo de stand-up, animador de auditório, muito mais um piadista do que um profeta de Deus. Uma audiência viciada em novidades, modismos, como era aquele povo de Atenas, como relata Atos dos Apóstolos, capítulo 17, mas sem profundidade do verdadeiro evangelho. E é isso que estamos vendo hoje, que negam a cruz, que são muito amigos do mundo. Esse evangelho que nega a cruz enche estádios, templos, salões, igrejas de todos os tamanhos, mas não é capaz de produzir pessoas transformadas. São igrejas cheias de pessoas vazias. Esse é o alvo do Evangelho de Cristo, a nossa transformação. Por isso só existe um Evangelho. Esse Evangelho é moldado por Cristo, a qual devemos nos espelhar. Igrejas hoje são produzidas ao gosto do homem, do freguês, do ego. É individualismo, egocentrismo, hedonismo, homens amantes de si mesmo, satisfazendo necessidades pessoais. Jesus jamais mudou um pequeno ponto da sua mensagem para conquistar aqueles que lhe ouviam. Pelo contrário, eram os ouvintes que precisavam se mudar o seu jeito de ser para poder entender e aceitar aquilo que Jesus pregava.